tenho certeza que eu não sou a única pessoa que está percebendo que nós estamos em um momento entre mundos, entre histórias, entre narrativas internas e entre identidades. Estamos passando por um momento de crise em diversos setores, tanto dentro como fora, porque não existe separação de dentro e fora, assim na terra como no céu, assim como acima, assim como está embaixo, assim como está fora, assim está dentro. E essa sensação de crise pode causar uma sensação de emergência, de ansiedade e uma sensação de colapso mesmo. E essa emergência, esse colapso pode ser percebido como o surgimento, a evolução, um novo nível de consciência ou simplesmente ser compreendido como um grande colapso, uma grande destruição ou uma grande perda mesmo de alguma parte da nossa vida. Nesse vídeo eu quero trazer para você aqui algumas reflexões sobre a primeira parte de abril, as primeiras 2 semanas do mês de abril. Quero trazer algumas coisas que estão no meu coração, alguns insights, algumas dicas, algumas datas chaves para você, como o aspecto mais desafiador, o aspecto mais positivo do mês. E sinto que temos muito para conversar. Não tenho exatamente uma estrutura específica para esse vídeo, mas eu tenho certeza que se você está aqui é porque essa mensagem é para você de alguma forma. Vamos junto? Muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Eu sou Ariel Munique, astróloga, e eu trago para você aqui vídeos regularmente sobre astrologia, espiritualidade, conhecimentos ancestrais esotéricos e como a gente pode trazer tudo isso para o nosso dia a dia com o objetivo de elevar e expandir a consciência. E nesse vídeo aqui vamos conversar sobre as 2 primeiras semanas do mês de abril. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 2 de abril, então eu vou falar aqui sobre esse período do dia 3 até o dia 15 de abril, mais ou menos, com algumas highlights e algumas datas específicas para você anotar aí na sua agenda, tá bom? Interessante que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa e antes da Páscoa. E esse é um assunto que muitas pessoas me pedem para conversar sobre com vocês, porque é uma data muito importante para muitas tradições, mas não para todas. Então, eu entendo que não são todas as religiões ou tradições ancestrais que celebram a Páscoa dessa forma e nesse dia especificamente. Por exemplo, para conexões, para tradições que se conectam muito com os ciclos da natureza, com os ciclos da terra, a Páscoa, a essência da Páscoa é comemorada, por exemplo, no equinócio de primavera, porque é o ressurgimento, a ressuscitação da natureza. A Páscoa dentro do calendário cristão é interessante porque tem ainda uma vinculação com a primavera, porque acontece sempre dentro da temporada ariana. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, é o signo que marca esse renascimento, esse retorno para o eu, esse nascimento de uma nova identidade, simbolizando novos inícios, o impulso de vida, o retorno para o eu primordial, e assim também tem essa correlação com a ressurreição que acontece pela celebração da Páscoa, que se alinha com essa simbologia de Áries, do renascer, desse impulso de vida para essa transcendência, o renascimento espiritual, pessoal e até mesmo da própria Terra. Dentro da tradição cabalística, por exemplo, esse período é realmente um grande convite para a gente transcender a escravidão interna, essa escravidão do nosso ego e acessar a verdadeira libertação da alma. No fim das contas, todo esse simbolismo que a Páscoa representa está muito correlacionado com esse ciclo de vida, morte e vida, né? Por exemplo, se a gente pega a história de Jesus, né, que ele já tem essa consciência unificada e diferenciada, né, dessa percepção do ego e da identidade dele divina como uma coisa só, então ele já tem essa consciência unificada e ele vem demonstrar esse caminho arquetípico que nós podemos caminhar, esse caminho de plenitude, de unicidade, de amor, e esse processo dele dentro desse ciclo de morte e renascimento é um convite para nós. A gente reconhecer essa nossa
natureza divina, o poder da misericórdia, do amor, o desapego com relação ao medo, com relação à dor, e a gente ter essa capacidade de unificar as nossas energias, a complexibilidade da matéria, a complexibilidade da existência humana, para que a gente consiga renascer de forma unificada. E é interessante também, o que me vem aqui agora é a gente compreender que esse processo de vida, morte e vida, de processo de morte e ressuscitação, não é um evento isolado que acontece uma vez na nossa encarnação. Estamos em constante processo de evolução, de morte para algum ciclo de morte, para alguma faceta de nós, e temos essa oportunidade de ressuscitarmos ainda em vida, ainda dentro dos mesmos processos, só que em uma espiral um pouco mais elevada. Dentro de muitas culturas esotéricas, o simbolismo da cruz é simplesmente a unificação da matéria, do tempo e espaço, de todas as ramificações, de todas as configurações e dimensões que existem. Quando nós somos crucificados, quando nós escolhemos morrer para algum tipo de situação, para algum tipo de energética, para algum tipo de processo interno, nós estamos nos colocando nessa cruz para que todas essas dimensões, toda essa dimensão de tempo e espaço e todas as nossas facetas, encarnadas ou não encarnadas, estejam ali presentes para que a gente se retorne para o centro, para o coração em chama, que é o coração do Sagrado Jesus. Quando a gente compreende esse simbolismo da cruz, a gente entende que ela é como se fosse um cubo. A gente pode dividir essa cruz em algumas partes, e quando essa cruz se fecha, ela se fecha como se fosse um cubo, o cubo tridimensional que alcançamos essa unicidade. Então, em última instância, essa cruz, esse cubo tridimensional é associado à jornada da experiência humana de vida, morte e vida, de unicidade de muitas dimensões, tempo e espaço. Então, chamado para esse mês de abril, que já iniciou com essa lua cheia, no dia 1º, a lua cheia em Libra, com essa percepção do eu e do outro, da unicidade, da não separação, do retorno para o amor. Depois temos a Sexta-feira Santa, que é um momento de introspecção, de autopercepção e de percepção do que precisa realmente morrer. E continuamos o mês com o domingo de Páscoa. Eu tô falando assim esses nomes, mas independente da tua tradição, independente da tua religião, são convites de reflexão. Convites para você perceber o que dentro de você precisa morrer, o que dentro de você precisa ressuscitar. E isso até de forma astrológica está muito latente durante esse mês inteiro. Esse é um dos meses mais fortes do ano. Acho que fevereiro, abril e julho são meses assim muito, muito, muito fortes, significativos. E esse mês traz essa consciência do estar entre mundos e a gente permitir morrer para algumas partes da nossa identidade, para algumas coisas que acontecem na nossa vida. E até agora de forma astrológica, por exemplo, no dia 3 de abril temos uma quadratura muito simbólica, uma quadratura de Vênus e Plutão. Acontece no dia 3, sexta-feira, dia de Vênus, 6h38 da tarde, horário de Brasília, e a Vênus, no dia de Vênus, no grau 5 de Touro, faz uma quadratura exata com Plutão no grau 5 de Aquário. E é um momento muito profundo. A Vênus, ela traz essa energia do amor, do valor, da beleza. Ela está em domicílio, ela está em casa, né? Ela rege o signo de Touro. Só que essa quadratura, que é uma energia de ativação e de desafio, por muitas vezes, com o planeta Plutão, eu sinto que é uma energia que vai trazer essa sombra ou esses questionamentos sobre os nossos desejos, sobre o apego, sobre o que nós entendemos como poder, manipulação e controle, como a gente lida com a intimidade e com os valores de forma geral. Então, esse arquétipo, esse trânsito, ele mexe muito com todas essas palavras-chave que eu tô falando para você. E é bem no dia da Sexta-feira Santa, na sexta-feira, que acontece esse trânsito. É lógico que hoje, no dia 2, né, e durante todo o
processo aí do final de semana da Páscoa, isso também vai estar muito ativo, mas é interessante que nós temos Plutão aí, é uma ativação de Plutão. E Plutão é o planeta que nos conecta com o submundo e com essa experiência de morte, com essa experiência do que precisa ser integrado e compreendido de forma mais profunda. Então percebe como tá uma semana, tá um mês muito simbólico. Essa energia de Vênus e Plutão traz para nós essa grande reflexão sobre como a gente lida com os desejos e como o desejo é a raiz de tudo que nos move, né? E a maneira como a gente lida com esses desejos e aversões dita muito a maneira como nós caminhamos, ou livremente ou contraídas pela nossa vida. Então, começa a perceber dentro do teu corpo, quando eu falo sobre isso, né, o que que te gera, o que que causa, o que que teu corpo te diz, a maneira como você se relaciona com os desejos, você se endurece, se resseca, você congela, você foge, você julga, você se culpa, toda essa conexão com desejos, com valor, com intimidade, com a a expressividade, com as conexões humanas, né, tudo isso pode ficar muito evidente durante esses próximos dias todos. Então, observa aquilo que você quer possuir, né, aquilo que você quer se unir com, aquilo que você tem apego, aquilo que você precisa deixar aí e a maneira como você lida com todos esses desejos. É bem na Sexta-feira Santa que isso acontece, né, no final de semana da Páscoa, e essa conexão de Vênus e Plutão me traz muito para o mito de Perséfone, né, que Hades, né, que é o rei do submundo, ele sobe, né, para a Perséfone tá ali feliz da vida, né, nos campos e na inocência, e aí vem Hades do submundo e pega a Perséfone. E a maneira como ele pega a Perséfone é contraditória, tem algumas versões desse mito, alguns mitos falam que ela foi por livre e espontânea vontade, como um grande chamado da alma, outras versões do mito falam que ela foi realmente raptada para o submundo, e aí no submundo ela come ali sementes de romã, e aí como ela comeu sementes de romã, agora ela pertence ao submundo também, porque ela se deleitou em alguma coisa que pertencia àquele território, e aí ela ficou ali embaixo ali, e ela se tornou a rainha do submundo, a parceira ali de Hades, que era o rei do submundo, e aí ela conseguiu encontrar essa outra parte dela, que era rainha, que já não pertencia a esse reino da completa inocência, e tem muitas camadas, né, dessa história toda, mas eu sinto que é muito essa conexão de você encontrar essa metade sua que você não tem acesso, essa metade sua que tem essa conexão com a sombra e com o grande poder e centramento que existe no submundo, e que algo seu precisa ser deixado para trás, e não tem problema nisso, né? Essa semana também eu estava lendo um livro que veio uma frase que também me conecta muito com essa situação, né, de Vênus e Plutão, que é uma frase que falou assim, que fala: "O amor é mais forte que a morte". Eu sinto que esse mês, a gente, é um mês, assim, que nos apresentará tantas crises internas, né, como eu já iniciei o vídeo falando sobre isso, tantas pequenas mortes, que eu sinto que a nossa grande âncora esse mês é essa questão de como nós nos conectamos com o amor, com o desapego e com as nossas pequenas mortes de abertura para esse ressuscitar. Sinto, inclusive, que Plutão mesmo, a energética de Plutão será um grande aliado para esse mês. Ele vai fazer alguns aspectos interessantes e positivos esse mês com vários planetas, e eu sinto que ele será um grande aliado para nós, desde que nós saibamos nos conectar com a energia de Plutão. E essa frase ficou bem latente assim no meu coração, né, que o amor é mais forte que a morte. E essa frase, que eu vou ler aqui um trecho desse livro, que é Mary Magdalene Revealed, da Megan Watterson. O livro está em inglês, mas eu traduzi aqui para ficar mais fácil para vocês. E eu sinto que essa frase fala bastante sobre essa conexão com a união, do desejo, e essa consciência do amor ser mais forte que a morte. Abre aspas. Ela chorou ao ver o túmulo vazio. Ela precisava estar junto do corpo dele. Ela estava lá, quando não havia mais ninguém. Ela era o amor que permaneceu. Ela chorou. E ali, junto ao túmulo, falou com 2 anjos, no lugar onde o corpo de Cristo havia estado.
Maria Madalena viu 2 anjos vestidos de branco e eles a perguntaram dentro do coração dela, né? Mas por que você está chorando? Então Maria se volta e Cristo lhe faz a mesma pergunta que os anjos fizeram. Por que você está chorando? O amor é mais forte que a morte. E é isso que nos foi ocultado. O amor que é poder do qual sempre nós fomos dignos. Amor que é um poder que está conosco e dentro de nós. O amor que nos traz de volta à vida, novamente, novamente e novamente. E aí, se a gente vai um pouquinho mais para frente, no dia do domingo de Páscoa, no dia 5 de abril, tem uma quadratura muito auspiciosa acontecendo no céu, que é a quadratura do Sol e Júpiter. Dia 5 de abril, gente, o dia domingo de Páscoa também é o meu aniversário. Pode mandar parabéns aqui nos comentários que eu vou amar ler a conexão de vocês e as bênçãos de vocês. Recebo. O Sol quadrando Júpiter, né? O Sol está exaltado e Júpiter também está exaltado. Eu quase coloquei esse trânsito como o trânsito mais positivo do mês, mas como é uma quadratura, eu acabei escolhendo um outro trânsito que eu vou falar para vocês mais para frente ali do vídeo, mas esse é um dos aspectos mais positivos do mês, porque imagina, tá o Sol exaltado em Áries fazendo uma quadratura com Júpiter, que é o nosso grande benéfico, também exaltado e em movimento direto no signo de Câncer. Então existe aqui muita expansão, muito entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que é estar cheio de Deus. Theo, de teologia, a raiz da palavra é Deus. É você estar cheio de Deus. Então, essa quadratura do Sol e Júpiter é você estar cheio de Deus. É interessante, é tão bonito, né? Que o Sol é a representação, é a conexão com o divino, com essa essência divina dentro de nós. É num domingo que é dia do Sol, é no domingo de Páscoa, o dia que esse arquétipo de Jesus nasce e há esse lugar de estar cheios de Deus com essa quadratura com Júpiter, tá? Que é o Deus dos deuses. Então, assim, é muita energia divina numa coisa só, né? Então, observa como que isso se apresenta para você. É um dia que você pode se conectar com a fé, com essa energia de alegria, com o entusiasmo, a vitalidade, com a sorte, com a benevolência, com o perdão. E também pode expandir várias facetas da tua identidade, as facetas do teu eu, expandir, porque Júpiter ele expande, e Júpiter ele expande em Câncer, ele expande porque ele quer nutrir a vida, ele quer nutrir aquilo que é belo, ele quer nutrir aquilo que te faz se sentir pertencente. E essa conexão com o Sol é como você se pertence, como você se nutre, como você pode amar todas as áreas da tua vida, como você pode amar todas as áreas de dentro de si mesma, mesmo aquelas que sejam desconfortáveis ou indesejáveis ou inconvenientes que todos nós temos, né? Eu sinto que essa energia do Sol e Júpiter em Câncer, né? O Sol em Áries e Júpiter em Câncer traz muito essa energia de como nós precisamos nutrir a nossa sensação de segurança e pertencimento interno. Eu até escrevi um Reels, eu escrevi uma legenda bem grande lá para o Instagram na semana passada sobre às vezes nós temos medo de olharmos para as nossas sombras, não porque a gente tem medo da sombra em si, mas porque nós temos medo de como nós vamos nos tratar se a gente está diante das nossas sombras. É uma consciência muito bonita e muito profunda, que eu não sei se ficou muito claro ali na legenda, né? Mas eu sinto que essa energia, todo mês de abril, vai ficar nos confrontando com isso, né? Que a sombra dentro de nós, ela existe, é uma faceta nossa, e o nosso maior trabalho de lapidação aqui, durante esse mês, é levar amor para isso, né? É o amor ser mais forte que a morte, o amor ser mais forte que a sombra. Não porque a sombra é ruim, e sim a gente nos tratarmos com muita benevolência, com muita compaixão, com muita gentileza, ter coragem de olhar para esses cantos de nós que precisam de calma, que precisam de cuidado. E eu lembro de falar ali na legenda lá no Instagram que é como se a gente precisasse, como se você estivesse na floresta e se você visse um bichinho que tá machucado. E aí você vê que o bichinho tá machucado, vê um pássaro machucado, né? Você vai na natureza e vê um passarinho machucado. Você não vai se aproximar desse passarinho com violência,
com rapidez, né? Todo o teu sistema se pausa um pouquinho, fica mais devagar, você chega com cuidado, você pega aquele pássaro com muita delicadeza, né? Você coloca amor naquilo ali. E é dessa forma que a gente precisa nos acostumarmos a observar a gente com essa mesma calma, com essa mesma gentileza, honrando essa história, honrando essa sombra, honrando essa ferida. A cura, ela vem muito simplesmente pela paciência, pela presença, pela suavidade e dando tempo às coisas. E com esse tanto de planeta em Áries que nós temos nesse mês de abril, isso é uma grande oportunidade de aprendizado para nós, né? Que Saturno em Áries traz muito isso. Nós vamos ter uma lua nova histórica em Áries no dia 17 de abril. Não vou falar sobre ela agora nesse vídeo, mas se você assistiu os vídeos da previsão de 2026, eu fiz um vídeo para todo signo, todos os ascendentes, eu fiz um vídeo com as previsões de 2026. E em todos os vídeos eu trouxe essa lua nova em Áries, que realmente é a lua nova mais forte do ano inteiro. E essa lua nova vai fazer conjunção com Quirón e conjunção com Eris, que é um arquétipo que eu quero trazer mais aqui para vocês e que eu vou introduzir esse arquétipo de Eris no Semeando a Nova Ordem, que é a nossa cerimônia de lua nova. As inscrições já estão abertas, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, talvez no comentário fixado. Já estão abertas as inscrições para o Semeando a Nova Ordem, será no dia 18 de janeiro, 10 horas da manhã, horário de Brasília. É uma cerimônia ao vivo comigo e é a lua nova mais forte do ano, é uma lua nova que vai tocar muitos aspectos profundos e tabus dentro da nossa sociedade. Então, eu tô feliz de estar criando esse container, de estar criando esse espaço de segurança, de unidade, de muito amor, pra gente atravessar essa lua nova juntas. Então, todo mundo é bem-vindo. Se você tem muita história com astrologia, se você está chegando aqui agora de paraquedas, qualquer pessoa, se você está com o coração aberto, você é bem-vindo, você é bem-vinda para participar dessa cerimônia online, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo ou manda um e-mail para mim, que a gente vai se falando, eu te mando lá no e-mail. Mas voltando aqui, o mês inteiro tá com essa energia de a gente ter que atravessar por esses movimentos de crise, de confronto com a sombra, confronto com emoções que são desafiadoras, mas não levar isso para um lugar de rispidez, de violência, de impaciência. A gente encontrar essa firmeza dentro da ternura, dentro da gentileza, dentro da compassividade. E isso começa como a gente lida com os conflitos dentro de nós. Passando um pouquinho mais para frente no mês, tem alguns padrões de aspectos que eu quero que você traga para a consciência, porque assim, a gente precisa começar a perceber que a astrologia não é uma coisa separada, sabe? E que um signo está separado do outro, que não é um aspecto isolado. Existem padrões de comunicação planetária que sempre acontecem. E nesse mês de abril tem alguns acontecendo, não tem como trazer todos aqui, porque senão vai ficar muito complexo. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, ó, tem alguns planetas que ainda vão sair de peixes. Todos os planetas que saem de peixes esse mês, eles vão fazer uma conexão com Urano, por sextil. E por que isso é tão importante? Porque são as últimas ativações de Urano em Touro dos próximos 80 e tantos anos. Nós nunca mais viveremos o sextil de Marte em peixes e Urano em Touro. Nós nunca mais viveremos um sextil de Mercúrio em peixes com Urano em Touro. Então é como se a vida, como se o céu estivesse dando essa última descarga elétrica, última descarga de libertação para o corpo, para a rotina, para a tua psique, para os teus sonhos, os últimos insights, né, de como você pode agir fora da caixa para se conectar com os teus sonhos, com a transcendência, com essas conexões que vêm da mente, desses downloads que nós precisamos, né, receber com essa energia de peixes e de touro. Então, principalmente você que tem pontos importantes em touro e em peixes, é importante você anotar isso, porque serão as últimas ativações desses planetas estando nesses signos, peixes e touro, ok? E quando que isso acontece? Esse último diálogo, por exemplo, de Marte em peixes e Urano em touro acontece ali no dia 8 de abril. E é uma grande energia de instinto,
de instinto visceral, de romper com a inércia, de experimentar algo novo, de destruir as coisas que não fazem sentido, de romper, de cortar. Marte é a energia do corte. Eu li uma frase hoje num oráculo que eu tava lendo, que falava que romper com a inércia nos leva de volta à criatividade e à alegria divina. É muito a experiência desse último sextil, porque é um sextil, é ajuda. É Marte ajudando Urano, Urano ajudando Marte. A energia da ação divina e da criatividade divina de Marte em Peixes, a energia do romper com a inércia de Urano em Touro. Eu acho que essa frase, eu acho que ilustra muito perfeitamente esse sextil de Marte em Peixes e Urano em Touro, né? Você romper com a inércia te leva para esse fluxo de criatividade e alegria divina. E depois, no dia 14 de abril, é a vez de Mercúrio, nosso querido Hermes, que vai fazer essa conexão. Mercúrio em Peixes faz essa conexão com Urano em Touro. E aqui é um padrão de conexão mental, de downloads, de flashes, de mensagens, de ideias fora da caixa, quebra de padrão mental, instalação de uma nova perspectiva. A mente se abre para receber, para iniciar, para quebrar barreiras. Aí um outro padrão de trânsito energético que acontece também nesse mês. Quando esses planetas saem de Peixes, eles entram em Áries. Quando eles entram em Áries, com quem que eles vão encontrar? Vão encontrar com Netuno, depois vão encontrar com Saturno, depois eles vão fazer sextil com Plutão e mais para frente no mês eles vão fazer quadratura com Júpiter. Percebe que existe um caminho desses trânsitos, um caminho de comunicação? É como se eles tivessem uma trilha e dentro dessa trilha tivessem pontos marcados para você ligar, para você receber uma mensagem de determinados outros planetas, outros amigos, outras criaturas de dentro daquela trilha. Quando eles entram em Áries, apesar de ter esse lugar de fogo, iniciático, bruto, criativo, instintivo, eles encontram com Netuno, que vão trazer uma energética, depois eles vão encontrar com Saturno, que é uma energética bem diferente. Mas tá tudo meio que junto ali. Esses planetas não estão tão afastados o suficiente para não ficar um bolo ali de um aglomerado muito denso de planetas dentro dessa área astrológica. Então, qual que é a minha primeira dica aqui? Presta atenção, qual que é a casa astrológica que você tem Áries dentro do teu mapa astral. Essa casa astrológica é a casa mais importante, provavelmente, com certeza desse mês, e provavelmente uma das casas mais importantes do teu ano inteiro de 2026. Então, Marte entra em Áries no dia 9 de abril. Aí ele entra em casa. Marte rege o signo de Áries, ele está em domicílio. Então, a gente está com o Sol exaltado em Áries e Marte em domicílio em Áries. Isso é um aspecto muito bonito, é uma configuração muito bacana. Então, Marte em Áries é o fogo, é iniciativa, é criatividade, é vitalidade, é motivação, é você saber o que você está fazendo, saber por que você está fazendo aquilo e você levantar e ter força de fazer as coisas que precisam ser feitas, é querer fazer acontecer. Porque aí ele encontra com Netuno e aí os impulsos eles não ficam muito soltos, eles precisam ter uma razão maior, dissolver toda a impulsividade, dissolver toda aquela raiva talvez, e talvez buscar uma razão mais transcendental e espiritual para as tuas ações. Como Netuno e Marte estão em Áries, isso muitas vezes pode te trazer um pouco de letargia, pode te trazer um pouco de cansaço, pode te trazer um pouco de confusão nas ações ou até mesmo de confusão dentro da tua motivação, não saber exatamente o que está se movendo através de você. Então, trazer essa compaixão, essa percepção da fluidez das tuas motivações, das confusões muitas vezes que estão te atravessando, né, o mistério, trazer tudo isso para tua intenção, para tua prática, pode te ajudar bastante, né, nessa semana. E depois Mercúrio entra em Áries no dia 15 de abril. E quando ele entra em Áries também ele vai encontrar com Netuno. O Mercúrio em Áries, finalmente, né, gente? Porque assim, Mercúrio estava em Peixes desde fevereiro.
Ele entrou em Peixes, aí depois ele ficou retrógrado em Peixes, lembra? Aí ele continuou em Peixes todo esse tempo, ele finalmente sai desse território pisciano, que teoricamente é um lugar onde ele não se sente tão confortável assim, que ele está em queda, em exílio quando ele está em Peixes, aí ele estava retrógrado também, então ele sai desse lugar de Peixes, ele entra em Áries no dia 15 de abril. E aí a palavra, a mente ganha uma característica um pouco mais afiada, uma lâmina, um corte, a decisão, a iniciativa, a rapidez, a coragem, o pensamento e a ação tá tipo assim, muito rápido. Diminui o intervalo entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala, então fica só sai muito fortemente. Isso pode ser bom e espontâneo, ou isso pode se tornar aí uma arma de violência e reatividade através das nossas palavras. Então, observemos as nossas palavras nessas próximas semanas. Então tá, qual que é o melhor aspecto do mês e qual que é o aspecto mais desafiador do mês de abril, em ordem cronológica? O aspecto mais positivo do mês que eu senti aqui de trazer para você é o sextil da Vênus em Touro com Júpiter exaltado em Câncer. A Vênus, que é a nossa pequena benéfica, ela está em domicílio, está direta no signo de Touro, que ela ama, tá lá, um castelo confortável, gostoso, cheio de comida gostosa, cheio de coisas belas, de arte, de uma música linda, de segurança, e ela está fazendo sextil, que é um aspecto de ajuda com quem? Com o nosso grande benéfico, o nosso Deus dos deuses, Júpiter, exaltadíssimo ali no signo de Câncer. Acontece no dia 13 de abril, 5h20 da manhã. Então, assim, o dia 12, o dia 13 e o dia 14, eu sinto que essa energia tá super no ar. Então, aproveitem, é um dia de muita fertilidade, de muita conexão, de muita beleza, de muita conexão sensorial. Então, comam coisas boas, se vistam bem, arrume seu cabelo, passe uma maquiagem, fique muito bela, muito linda, faça uma comida bem gostosa, vá para o seu restaurante favorito, faça dates. É um momento de expansão da alegria, expansão do prazer, expansão da sorte, expansão da beleza, daquilo que te nutre de dentro para fora. É um momento de muita receptividade, de sensação de estabilidade, sensação de abundância, de estar pronta para receber aquilo que o universo tem de melhor para você. O aspecto de atenção do mês acontece no dia 19 de abril. Eu sei que eu falei que no começo do vídeo que eu ia falar só até o dia 15, mas só para a gente já ficar ligado que no dia 19 de abril acontece esse trânsito, que é um trânsito mais desafiador do mês, que é uma tripla conjunção de Saturno, Mercúrio e Marte. Saturno e Marte, são os dois planetas, entre aspas, maléficos dentro da astrologia tradicional. E aí Mercúrio, coitado, tá ali no bolo disso tudo, né, e em Áries. Isso acontece no dia 19 de abril, 6h34 da noite, horário de Brasília. E é uma energia de contração, uma contração mercurial, uma contração mental, uma contração das palavras, uma contração dos teus pensamentos. E isso no meio, né, desse mês que está um pouco intenso, pode ser expresso e pode ser experienciado dentro do teu corpo como um pessimismo, a frustração, a sensação realmente que a tua vida tá que o mundo está perdido, né, uma dificuldade de lidar com a realidade, ou uma impulsividade, uma vontade de, tipo assim, explodir, uma vontade de querer realmente ferir o outro com os pensamentos, com as ideias, e jogar tudo pro alto, chutar o balde. Pode ter um cansaço nessa administração das tuas próprias expectativas, sabe? Você fez a expectativa, você fez o plano, aquilo não saiu como você desejava, e aí você não lida com aquilo muito bem. Pode acontecer, né? Pode também ser um dia que você precise fazer escolhas muito difíceis, colocar o pingo nos is, terminar alguma coisa, terminar alguma situação, ou alguma situação venha para você ter que lidar com aquela coisa, sabe? Como Mercúrio tá ali nesse meio, uma coisa produtiva que a gente pode fazer ah, com essa tripla conjunção é você questionar onde você precisa de mais informação, onde você precisa de silêncio interno, de informação de qualidade para você julgar ou fazer a avaliação da situação que está diante de você, né? Perceber que não necessariamente você agir ou falar no impulso ou decidir as coisas no impulso nesse momento seja a melhor saída. Você precisa buscar de forma bem mercurial ir lá no submundo e voltar, ir lá no céu e voltar,
juntar todos esses mundos, juntar as informações, ter perspectivas diferentes e a partir disso você agir para você acabar não fazendo coisa de forma muito precipitada, tá? Então, assim, reflexões finais. É um mês que você precisa começar a cultivar práticas, narrativas mentais, até a tua alimentação, os teus hábitos diários que te enraizem, que torna claro para você, o que ajude a clarear essa percepção da tua identidade ou aquilo que você quer manter para o teu futuro breve. Porque nós estamos diante a um período de muita transição, parece que o mundo está em chamas, muitos vetores, muitos downloads, muitas ativações de consciência na Terra ao mesmo tempo. E o que você faz com tudo isso? Como você permite que isso atravesse você? Como que você permite que essas mudanças te mudem? Como você pode se tornar alguém que sustenta essas transformações, que sustenta os teus próprios sonhos, que sustenta essa luz com muita presença, com muito enraizamento diante de tudo que se apresentará. Não basta a gente entrar nessa onda do caos, da ansiedade, do medo, da raiva e percepção mesmo de desorganização coletiva. Isso não ajuda nem o teu sistema, nem a tua família, nem o teu trabalho, tampouco a energia do planeta. O questionamento que eu quero que você mantenha no teu coração é o que você fará com todas essas ativações que nós estamos prestes a viver, já estamos vivendo e estamos prestes a viver ainda mais fortemente nesse mês de abril. Quem são os teus aliados? Durante esse mês, quem são até mesmo os planetas, as casas astrológicas, os temas dessa casa astrológica, quem que são os seus aliados, quem são os teus anjos, quem são os teus guias protetores, quem são as pessoas que você pode contar, quais são as tuas práticas que te ancoram a alimentação, o chá, qual é a erva, quem são os seus aliados, quais são os seus resources nesse mês de abril, né? Fica bem chegado, fica bem pertinho de todos eles. E para encerrar, o mantra que eu quero trazer para você aqui esse mês é um mantra bem simples, você pode anotar na tua agenda, você pode escrever no notes do teu celular, você pode fazer todos os dias de manhã, você pode fazer todos os dias antes de dormir. Ele é muito simples, eu honro esse espaço entre mundos, entre identidades e facetas. Eu honro a minha sombra com gentileza. Eu fortaleço o meu corpo para receber a luz. Eu ajo através da minha alma e eu respondo à vida com verdade. Assim é. Gente, gratidão de todo o meu coração por você estar aqui. Talvez você não entenda a grandiosidade que é eu me conectar com vocês, eu conseguir vir aqui fazer essas transmissões para vocês com tanto amor. Cada inscrição, cada comentário, cada vez que você envia os meus vídeos para as pessoas que você ama, para os grupos que você faz parte, você realmente ajuda tanto ao canal, tanto a minha própria motivação e a minha missão de trazer essas mensagens para você. Se você se conecta com a minha mensagem, se você conecta com a minha forma de traduzir as mensagens do céu, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você sentir de fazer parte do Semeando a Nova Ordem, eu vou amar ter você na nossa cerimônia, nosso grande caldeirão alquímico que acontece todos os meses. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Namastê.